Bom, pessoal, aqui temos a lei dos senos, tá? A lei dos senos diz o seguinte, né? Dado um triângulo de vértices A, B e C e segmentos A, B e C, ela diz que vale a seguinte relação: o segmento A está para o seno do ângulo A, aqui, ó. O segmento A está para o seno, né? Está para o seno de A, beleza? Assim como, né? Ou seja, igual ao segmento de B, né? Sobre o seno do ângulo B. Ou seja, B está para o seno do ângulo B, tá certo? Assim como, né? O segmento C está para o seno do ângulo C. E isso tudo é igual a 2R, tá certo? Então, o que seria esse 2R? Esse 2R é justamente, né, o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo, tá certo? Então, esse carinha aqui, ó, é R e esse carinha aqui é R. Então, a soma deles dois dá 2R, que é justamente o diâmetro da circunferência circunscrita. Todo triângulo, né, ele tem uma circunferência inscrita, certo? E uma circunferência circunscrita. Esse é um resultado de geometria, certo? Nosso objetivo nessa aula é justamente provar essa relação aqui, certo? Provar a existência dessa relação. Então vamos começar a prova, né? Então aqui temos, né, o triângulo ABC, certo? Aqui a gente tem o segmento, vamos tomar aqui o segmento C, né? O segmento B e o segmento A, certo? E aí, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. A gente vai pegar um segmento partindo do vértice A e também pelo centro até tocar a circunferência, certo? Depois a gente liga até aqui, certo? E aí a gente faz essa ligação. E aí eu vou cobrir aqui esse pedacinho também de amarelo, tá certo? Então, esse triângulo amarelo, né? Ele é um triângulo retângulo, beleza? Aonde? Em C, ele é retângulo aqui. Por que esse triângulo é retângulo aqui? Existe uma propriedade em geometria plana, né? De ângulos inscritos. Vou pegar aqui, tentar só mostrar esse resultado. Não vou demonstrar ele, só vou simplesmente mostrar, né, esse resultado. Então, se a gente tomar aqui um segmento aqui, ó, na verdade um arco central, né, e aqui, ó, e aí a gente vai pegar o ângulo inscrito aqui, ó, um ângulo inscrito, certo? Aí o que a gente vai ter? Se esse ângulo aqui mede, por exemplo, 60 graus, então esse ângulo aqui ele tem que medir a metade, ou seja, 30 graus, tá certo? Então, esse ângulo inscrito correspondente a esse ângulo central, ele sempre vai ser a metade. Se aqui mede 30, aqui vai medir 15. Como aqui mede 60, aqui vai medir o quê? 30, tá certo? Então, isso aqui é uma propriedade muito fácil de demonstrar, mas não vamos trabalhar a demonstração dela hoje. E aqui é o seguinte, ó. Como é que a gente conclui que esse ângulo aqui, ele é de 90 graus? Pelo seguinte, ó. Aqui é o ângulo central, né? Se a gente observar, esse ângulo aqui é um ângulo raso de 180 graus. E esse ângulo aqui é o ângulo inscrito correspondente a esse ângulo. Logo, esse ângulo aqui só pode ser de 90 graus, tá certo? Então, por isso que esse ângulo é de 90 graus. Certo. Agora, a gente vai observar outro fato. Esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse ângulo, certo? Esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse ângulo. Eu vou chamar esse vértice aqui de D, certo? E aí, por que que esse ângulo é idêntico a esse? Pelo seguinte, ó, esse ângulo B aqui, né? Esse ângulo inscrito aqui, ele enxerga este arco, ó. Se a gente observar direitinho, ele enxerga esse arco, né? Observe aqui, ó, né? E esse ângulo aqui, inscrito também, ele enxerga o mesmo arco.
Por isso, né, que eles têm a mesma medida, ok? E aqui a gente obtém uma coisa chamada de arco capaz, né? Existem vários ângulos com essa mesma medida. Então, daí a gente já pode chegar mais ou menos, né, numa relação. Vamos tentar ver se a gente encontra alguma relação. Eu falei anteriormente, né, aqui que o raio da circunferência era R e R, né? Então, diâmetro 2R. Vamos tentar encontrar alguma relação, né? Então, se a gente tomar aqui o seno desse ângulo aqui, observe, eu vou tomar o seno do ângulo D, certo? Do ângulo D. Por definição de seno, a gente tem, né, que o seno é cateto oposto, no caso seria o B, né? Dividido pela hipotenusa. No caso, a hipotenusa aqui, ela coincide com o diâmetro, certo? Aqui mede R e do centro até aqui mede R, ou seja, o diâmetro aqui é 2R. Então, ficaria B, certo? Sobre 2R, certo? Só que aqui tem um detalhe, né? O ângulo B, ele é igual ao ângulo D. Portanto, a gente pode dizer que o seno do ângulo B é igual, né, ao seno do ângulo D. Então, a gente pode fazer essa substituição aqui nessa expressão. Então, no lugar desse carinha aqui, no lugar do seno do D, a gente vai colocar o seno do ângulo B, tá certo? Igual a B sobre 2R, tá certo? E aí, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou trocar o 2R com o seno de B de lugar, tá certo? Então, vai ficar 2R, certo? Igual a B sobre o seno do ângulo B, ok? Beleza? Então, a gente, de certa forma, a gente encontrou uma relação. Observe aqui, ó. Vamos ver aqui, vou colocar de vermelho. O 2R, né, tá sendo igual a B, né, sobre o seno de B. A gente encontrou essa relação aqui, ó. Observe aqui. A gente precisa encontrar as demais para a gente provar essa relação aqui toda, né? E a gente vai encontrar isso. Então, a nossa prova, né, tá parcialmente, né, concluída, né? Vamos fazer mais. Vamos ver se a gente encontra as demais, né? Então, vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos pegar um segmento passando aqui, partindo do vértice A, passando pelo centro, até tocar a circunferência. Depois a gente liga daqui para cá, tá ok? Aí o que que a gente vai ter? Novamente, né, a mesma ideia. Esse ângulo aqui, ele é de 90 graus, tá certo? Porque o ângulo aqui, né, central correspondente é de 180 e o ângulo escrito, ele vai ser a metade, tá certo? Então, o que que a gente tem aqui, né? Do centro até a circunferência mede R e do centro até a circunferência aqui mede R, ou seja, aqui mede 2R. Novamente, esse ângulo aqui, ó, se a gente der uma olhadinha com carinho, né, ele vai ser igual a esse ângulo aqui, ó. Bacana? Esses dois ângulos, eles são iguais, tá certo? Então, aqui eu vou continuar chamando de D, tá certo? E aí, o que que a gente tem, né? Se a gente tem um triângulo retângulo, eu posso usar, né, a definição de seno. Então, o seno, né, de D, tá certo? O seno do ângulo D, por definição, é cateto oposto, certo? Ou seja, C, sobre a hipotenusa. No caso, a hipotenusa é quem é oposto ao ângulo reto. Então, 2R. Aí, novamente, a mesma ideia, né? Esse ângulo D, ele é igual ao ângulo C. Então, esse ângulo D, ele é igual ao ângulo C. Então, o seno desse ângulo tem que ser igual ao seno desse ângulo. Então, o seno de D, ele é igual ao seno do ângulo C. Então, a gente pode fazer essa substituição aqui. No lugar do seno de D, eu posso colocar o seno de C, certo? Então, o seno de C é igual a C, né? Czinho, né? C sobre 2R. Aí a gente troca o seno de C e o 2R de lugar. Então, 2R, né?
é igual a C sobre seno de C, beleza? Então, aqui a gente encontrou outra relação, né? Outra relação que tem 2R também, né? E aí a gente vai lá na nossa relação inicial, então a gente está tendo o quê? Que 2R ele é igual a C sobre o seno do ângulo C, certo? Então, o 2R aqui ele continua sendo, né? C sobre o seno do ângulo C. E agora a gente vai tentar encontrar essa aqui, certo? A gente vai tentar encontrar a relação de 2R ser igual a sobre o seno de A, certo? Então vamos lá, né? Agora a gente vai pegar um segmento partindo de B, vou mudar sua cor, partindo de B, né, até tocar a circunferência. E aí é que a gente traça aqui o segmento até C, certo? Se a gente olhar aqui, ó, essa medida aqui é R e essa aqui é R, ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio da circunferência circunscrita, tá certo? Esse ângulozinho aqui ele é de 90 graus, ok? E aí, ó, a gente vê o seguinte, ó, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse ângulo aqui. Esse vértice aqui eu vou chamar de E, tá? E aí, por que que esse ângulo é igual a este? Porque eles enxergam o mesmo arco, observe aqui, ó. Eles enxergam o mesmo arco. Portanto, eles são iguais. Agora a gente pode aplicar a definição de seno, que é o seguinte. O seno de E, certo? É igual cateto oposto. No caso, quem é oposto aqui é o A, tá certo? Então, A sobre a hipotenusa. A hipotenusa é oposto né, ao ângulo reto, beleza? Então, sobre 2R. Só que a gente tem o seguinte, o ângulo A, ele é igual ao ângulo E, certo? Logo, o seno de A é igual ao seno de E. Então, a gente pode fazer essa troca aqui. No lugar de seno de E, eu posso colocar seno de A. Então, seno de A é igual a né, sobre 2R. E aí a gente troca o seno de A, né, de lugar com 2R. Então, fica 2R igual a A sobre o seno de A, ok? Então, a gente trocou ele de lugar. E aí a gente obteve aquela relação lá que faltava, né? Que 2R é igual a A sobre o seno de A. Então, a gente encontrou 3 relações, todas elas associadas a 2R. Observe aqui, ó. 2R igual a B sobre o seno de B, né? 2R igual a C sobre o seno de C, né? E 2R igual a A sobre o seno de A. O que a gente pode concluir com isso? É o seguinte, ó, que o A ele está para o seno do ângulo A, assim como o B está para o seno do ângulo B, assim como o C está para o seno do ângulo C, e isso tudo é igual a 2R. Observe que em todas as relações a gente encontrou o 2R, certo? Logo, a lei dos senos, né? A relação, ela vale, certo? Então, a gente tem aqui a lei dos senos, certo? Então, está demonstrado, pessoal.